Acho que eu recebo as notificações um pouquinho atrasadas às vezes, né? Mas eu vi que a Fabi já tá aqui, acho que já dá pra gente começar. Hoje a gente vai falar sobre psicomotricidade, né? A importância disso em todas as idades. Tem gente que acha... Deixa eu chamar a Fabi aqui. Bom dia! Bom dia! Feriadinho, né, Fabi? É, todos os dias quase, né? É, pois é, né? Mas hoje, acho que Aham. para quem ainda está trabalhando, né? Hoje é feriado de verdade, né? Hoje é feriado de verdade para quem É, ainda para está mim não, trabalhando. Para mim também não. fora pelo menos. Para mim não é feriado. Na verdade, todos os dias estão. Nenhum dia é feriado nessa quarentena para quem é mãe, né, gente? Isso é verdade. Tá virando de cabeça para baixo e a gente tem que ser flexível em tudo, né? É, e Então fazer o nosso melhor não tem sempre, né, como. Fabi? E com filhos em casa a gente nunca tem feriado. Então não precisa nem Isso é falar, né? verdade. Isso é verdade. Então Olha, vamos lá, apareceu aqui. Fabi. Conhece alguém A que apareceu aí? Sim, a Flavinha, do Estúdio Valderato, uma querida amiga. Ai, muito bom. Vamos falar sobre psicomotricidade hoje, então, uma coisa que tu gosta muito, tu é especialista nisso, não é isso? Tu tem Muito, especialização muito, em muito. psico, né? Eu tenho a especialização em psicomotricidade, é assim uma paixão, né, minha. E quando você estuda um pouco mais ainda sobre isso, você vê a importância disso, aí você fica mais apaixonada ainda e começa até a entender, né, a diferença quando, por exemplo, chega uma criança lá no nosso consultório, opa, faltou aquilo para ela e a gente sabe que tudo está ligado com a psicomotricidade, né? Então é maravilhoso, sou apaixonada e estamos aqui hoje para a gente, né, tirar umas dúvidas, dar umas dicas, né, mostrar realmente a importância disso e vai ser ótimo, a live vai ser maravilhosa. Ah, eu não tenho dúvida. Inclusive, você tem praticamente um fã-clube da live anterior, tá? Coisa Principalmente boa. professores entrando em contato comigo, mas eu adorei a Fabi. Eu falei, ela é ótima mesmo. Que bom. Mas, Fabi, começa compartilhando então com a gente o que que é a psicomotricidade e qual a importância dela, né? Muita gente acha que ela só é importante para quem é bebê, né? Para quem tem bebê, Uhum, só é importante fazer uhum. quando, né, a criança está nessa idade, mas ela é importante para todas as idades, inclusive na terceira idade, né? Mas vamos por Inclusive, partes. na verdade, a psicomotricidade ela envolve, ela é importante, ela é fundamental para todas as idades e ela é Uhum, indispensável para as crianças em fase inicial, né? Isso é ponto. uhum, Mas principalmente porque a psicomotricidade ela é a interação, né, do movimento muscular, do nosso aparelho todo, né, muscular, com o sistema nervoso, que é o cérebro, né? Então, uhum. assim, e estímulos, uma coisa que eu até comentei, se eu não me engano, na live passada, que estímulos, né, sejam eles psicomotores ou uma atividade ou um aprendizado, ele reforça a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Que o cérebro hoje, a gente sabe que ele é modificável, né? As conexõezinhas lá, aqueles montes de ramificações, quanto mais você aprende, mais você estimula, mais você cria. E se você mais cria aqueles raminhos, né? Vamos chamar assim, porque tem um nome específico, mas quanto você mais cria aqueles raminhos, maior a sua reserva cognitiva, né? E a reserva Uhum. cognitiva, ela já foi comprovada. Quanto maior a sua reserva cognitiva, lá na terceira idade, as chances de você diminuir o seu declínio cognitivo e o aparecimento, o surgimento de demências é fundamental, é o número um, né? Então a gente nunca pode deixar de aprender, seja ele uma língua, uma música, um instrumento musical, ou seja ele, vamos aprender a fazer crochê. Pura psicomotricidade, pura coordenação motora fina, né? Então, assim, como eu falei, sou apaixonada, falo até com muito entusiasmo, mas ela é fundamental para todas as idades e para a criança é indispensável, né? Tanto a parte da coordenação motora grossa quanto a parte da coordenação motora fina, né? Porque nós já Uhum. sabemos que
A psicomotricidade nos dá o controle sobre o nosso próprio corpo. E é esse controle que faz com que a gente seja capaz de um aprendizado mais complexo, como a escrita, a leitura, entendeu? Então, é apaixonante. Não, e é bom, pode trazer todo esse entusiasmo aqui para essa terça-feira de manhã, feriado para algumas poucas pessoas, né? Para as outras é Sim. só continuação mesmo da quarentena. Como é que a gente pode, Fabi, assim, uma coisa que você falou é muito importante mesmo, que isso está sendo cada vez mais falado, e isso é bom, a importância de você aprender sempre. E quando a gente fala em Uhum. aprender sempre, não é necessariamente só português, matemática, história, geografia, não é isso. Não, Você tem várias formas de aprender, não. como você falou, uma outra língua. Gente, Uhum. aprender autoconhecimento. Aí entra Uhum. num assunto que eu sou apaixonada, né? Isso é uma Aham. forma de você aprender também e ampliar Claro, esses raminhos que você falou no cérebro, né? Tudo é aprendizado, com cara. certeza. Com certeza, tudo. Aprendizado, ele é a base, assim, pro nosso aparelho cognitivo e para a gente envelhecer com saúde, né? Uhum. Então, para mim, sempre quando alguém pede alguma dica, eu falo, aprenda alguma coisa. Não interessa se é um jogo, se é uma estratégia desse mesmo jogo diferente, entendeu? O importante é aprender sempre. E é aquilo que você falou. Não importa, eu tenho que aprender português, eu tenho que aprender. Até, por exemplo, vou aprender francês, né? Ótimo. Mas não precisa também ser tão complexo, entendeu? Claro que aumentar a sua parte da linguagem, que é onde envolve aí nossos lobos parietais, por exemplo, que está ali conectado com a área da linguagem, como a área de Wernicke, Broca, uma coisa mais complexa, mais científica, né? Nós temos aí palavras mais técnicas. Claro que é maravilhoso, mas não necessariamente somente isso, né? Um aprendizado mais complexo vai Uhum. fazer diferença na sua vida, entendeu? Igual para criança. Para criança, uma coisa é você jogar. E isso eu sempre falo para os pais: não se limitem, né? Claro que todo jogo tem uma regra, né? Vamos seguir a regra do jogo. Mas se você consegue abordar aquilo diferente, ou, por exemplo, transformar um dominó num jogo de matemática, né? Gente, vai ficar prazeroso para a criança, ele vai aprender mais de uma forma diferente, a mesma matemática que ele fica no dedinho, um mais um, dois, entendeu? Então, Gostei assim, dessa história. Explica, criatividade. fala mais do dominó. Vamos lá. A gente já vai entrar nas dicas, né? Mas é porque eu gostei dessa Ai, história do ai, dominó. pois Como é que a é, gente pois pode é. transformar ele num jogo de matemática? Eu tinha que ter um dominó. Voltei. Voltou, voltou. Então, o dominó, ele tem a peça única dele, a pecinha única, ele nem precisa do conjunto todo. Ele tem dois números, né? Ele sempre vai ter o Sim, número igual, que a gente chama de carroça, para alguns, né? carroça. Que é o número Aham. Minha mãe é cheio, ótima de né? dominó. Se ela tivesse aqui, ela já me Pois ajudava. é, o 2, 3, 3, 4, 4. Aí você Aham. pode ali pedir para a criança somar aquela peça única. Aí você pode, claro, né? Dependendo da idade da criança, você vai aumentando essa complexidade. Você pega Uhum. a outra peça e peça para ela somar, depois você pede para ela dividir, né? Então, mas tem que ter um cuidado também, tá, Laura? Porque às vezes vai ficando muito complexo, a criança vai se perdendo e você Uhum. acaba Uhum. causando aí uma frustração, uma Ao ansiedade, invés né? de estimular. Ao invés de estimular. Então tem que ter muito cuidado também. Mas o dominó, gente, ele é maravilhoso. Ou então você pode simplesmente jogar, por exemplo, você falou que sua mãe é fã do dominó, né? Contando Aham. pontos, né? Você pode jogar Ih, normal. é. A minha mãe faz isso, de verdade, Fabi. A minha mãe faz isso assim, ó. Ela vai contando. Eu me Aham, embaralho toda, entendeu? E aí ela começa a falar, mãe, de onde é que tu tá tirando isso? Ela, não, porque já saiu esse, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe? Realmente é, exatamente. né? E você E vê que olha ela que tem uma facilidade para interessante, fazer isso. e ela tem essa facilidade, ela está trabalhando além da estratégia, além da velocidade de processamento dela, que isso Hum, vai perdendo com a idade, tá? Muito, muito. A gente vai ficando mais lento, não tem como. Ela também tá aí criando estratégias e ela tá tão ligada, tá tão focada, a atenção dela tá tão concentrada, que é o que nós chamamos
né, com a função, é uma das funções cognitivas, né, que acontece? Ela consegue enxergar do modo amplo ao menor, né, do grande ao detalhe, entendeu? Então, para ela é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Aí, ó, ela entrou aqui agora. Mãe, a gente tá falando de você, tá? A Fabi tá liberando o dominó, tá dizendo, olha, dominó é ótimo pra tua mãe jogar. Deixa tua mãe jogar e contar pontos no Deixa dominó, que tá jogar. tudo certo. Maravilhoso. E para criança, a gente pode usar dessa forma, a peça individual, entendeu? Porque o que é Aham. interessante, Laura, a criança tem que ver, tem que enxergar a quantidade, né? Tem que Uhum. tocar, deixa ela tocar nos buraquinhos. Tem dominó que é fundo, tem dominó que é alto, né? A maioria é fundo, até para encaixar um no Uhum. outro, né? Deixa ela Sim. tocar nas quantidades, entendeu? Ó o dedinho, olho, mão funcionando, entendeu? Essa conexão aqui, ó. Então, deixa tocar. Ah, é 6, peraí. 1, 2, 3. Deixa tocar. Melhor do que ficar só assim, ó. Entendeu? Uhum. Isso aqui, se ele não Uhum. perder esse vício aqui, ó, ele vai ficar até 10, 11, 12, 15 anos fazendo no dedinho. Então, deixa ele tocar. O dominó é maravilhoso. Eu adoro. Muito. Sensacional. E ele entra no que a gente tinha combinado mesmo, que a nossa ideia, né, quando a gente Uhum. conversou sobre essa live, era justamente passar dicas de como fazer a psicomotricidade em casa, de forma natural mesmo e Isso. usando o que a gente já tem normalmente em casa, né? Claro que nem todo mundo tem um Exatamente. dominó, mas é um jogo muito, muito fácil de ser adquirido Muito. E e baratinho, muito não fácil tem de ter nada em casa. caro, né? Então, Uhum. é isso mesmo. E o importante é também os pais começarem a saber mais um pouco sobre isso para ajudar em casa também, porque às vezes na escola, o que acontece? Imagina, dependendo da idade, que a criança começa ali com 2 anos, né? Ela pode pegar uma sala de aula com 5, com 6 alunos, mas ela também pode pegar uma sala de aula com Uhum. 10, né? Uhum. Claro que tem um professor e tem a auxiliar, né? O monitor, que seja. Mas assim, se o pai também fazer isso em casa, é uma soma a mais. Tudo se soma nesse aprendizado da criança, né? Eu acho que hoje se volta muito, se valoriza muito. Eu sei isso porque é uma coisa que eu enfrento aqui em casa, naquele brinquedo, não o valor, porque a criança, a gente que impõe o valor, tá? Dos brinquedos, Uhum. né? Uhum. A gente que, pá, põe aquele valor, ah, isso é caro, vou comprar pra você, né? A gente tem que parar com isso também. Mas assim, num brinquedo que tá pronto e ele só vai brincar. E ele não tá usando a criatividade, por exemplo, né? Ó, e eu chegar exatamente no sua mãe acabou de falar assim, ó, você pode confeccionar com material reciclável. Gente, Ai, que beleza. tanta coisa você pode fazer, né? E faz ele participar disso, deixa ele colar. Olha aí a coordenação motora fina. Deixa ele recortar, deixa ele pintar, né? Então, a gente pode estar fazendo isso e não precisa estar gastando rios de dinheiro em lojas de brinquedo, por exemplo, né? Então, tem Uhum. muita coisa para ser feita. Muitos pais têm que acordar e abrir mais a mente para isso, né? Até porque na nossa época, pelo menos na minha, né? E na minha casa, a gente não tinha assim condições financeiras. Eu, por exemplo, nunca brinquei de Lego, porque a gente não tinha, né, essa condição financeira de Uhum. comprar. E minha mãe também provavelmente nem tinha o conhecimento da importância, né? Mas eu brinquei muito de bola, eu brinquei muito de patins, de bicicleta, fiz muito esporte, dancei muito, nós, né, Laura? Então, assim, Ah, gente. então, assim, tem que resgatar um pouco isso, sabe? É muito, muito, muito importante. Você quer falar de passado, Fabi? Ah, Vamos abrir nosso passado aqui para quem está deixa na quieto. live? Não, não. Só uma coisa que eu gosto de comentar, assim, porque eu falo isso para todo mundo, né? Eu falei para o Leandro, o meu marido, falei para minha mãe quando eu comentei de você, que olha só, gente, como o mundo. Depois dizem que o mundo é grande, né? Porque eu Não, sou, eu não sou de. é. Eu sou roraimense, né? Morei Eu minha vida quase toda em também. Boa Vista. Tu é roraimense, Fabi? Eu Sou achei que tu era gaúcha e roraimense. tinha ido para lá. Não, na minha casa, na verdade, a única roraimense sou eu, né? O resto, todo mundo é gaúcho, mas eu sou roraimense. Eu nasci em Boa Ah, Vista. eu achei que tu tinha ido pra lá muito nova, mas enfim, bom, então Fabi também é roraimense que nem eu, que maravilha. E aí, Roraimense. gente,
A gente morava em Boa Vista e a gente se conhece desde a adolescência, início da adolescência, Eu acho que pré-adolescência, Fabi. até antes, Infância. né? Sei lá, Ai, vamos 11, abrir nosso 12 baú aqui. anos. Pois é. Não, e a gente fazia parte de grupo de dança junto. Ai, que era maravilhoso, né? Eu ainda vou Era fazer muito parte de grupo bom. de dança ainda em algum momento da minha vida, Fabi. É Nossa, uma coisa que olha, eu eu vou gosto te muito de falar, fazer mesmo. eu tenho vontade. Voltei pro balé, inclusive. Mas eu falei assim, Olha, gente, eu perdi completamente a noção do meu corpo. por isso que é bom a gente voltar, né? E aí, Não, gente, olha só continuar, né? continuando. Então, quando a gente ficou, né, saiu do grupo de dança, ficou adulta, blá blá blá, cada uma seguiu o seu caminho, continuávamos em Boa Vista. Uhum, Depois eu mudei de cidade, a Fabi mudou de cidade algumas vezes também. No fim das também. contas, viemos parar as duas em Brasília Em e estamos Brás. morando a uma quadra de distância. Praticamente vizinhas, né? Sabe, é surreal isso, né, Fabi? O mundo é Assim, pequeno, né? Não tem como. e Dizer que ainda o mundo dizem que o é. mundo é grande, realmente. Não. Mas então, dança também é uma atividade considerada Psicomotor. psicomotora interessante? É Muito, mesmo? muito, 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 muito. E agradeço todos os dias para a minha mamãe, que já está lá no céu. Agradeço todos os dias a ela por ter me colocado na dança por muito cedo, né? Porque Uhum. assim, e só voltando, né? O que é Vamos trabalhar o lá. psicomotor de uma pessoa? É trabalhar essa conexão de corpo-cérebro, né? Mas Uhum. o que acontece? Vamos começar pela etapa, que a gente até falou que ia falar das etapas, né? Vamos falar do bebê, Uhum. né? O bebê nasce, ele tem reflexos, né? Existem vários estudos, inclusive, que o bebê ele nasce pronto para muitas atividades, né? Inclusive tem testes feitos em Israel, né? De pesquisa mesmo, né? Com bebês recém-nascido, que a gente já nasce com um sistema motor pronto. Claro que quando essa criança ela não tem aí algum Uhum. não é prejudicada, né? Ela não tem algum problema que vai vir a aparecer mais tarde. Porém, Uhum. se você tem 4, você vai me dar razão e você vai lembrar. O bebê, as primeiras coisas que o bebê faz, ele acompanha o olho, né? A mãe passa e ele fica com aquele olhinho, né? Ele Uhum. seguindo. Então, ele começa a ter consciência do seu corpo de cima para baixo. Entendeu? De cima para baixo. Ele não vai começar, por exemplo, o bebê não vai pegar o pé primeiro antes de descobrir as Uhum. mãos. Antes de mexer a Uhum. cabecinha. Né? Quando o bebê está lá já com mais ou menos 3, 4 meses, você chama o bebê ou faz um barulho, ele quer seguir aquele som. Isso aqui, ele está tendo controle sobre o corpo dele e começa de cima para baixo. Então a gente começa pelos músculos maiores para depois vir para os músculos menores, como a pega do lápis, como fazer um Uhum. crochê, como pintar, né? Então começa do maior para o menor. Tá? Isso é uma coisa fundamental. E o que acontece, Laura, que eu chamo muita atenção para alguns pais? Pais que começam a querer pular essa etapa, sabe? Uhum. Isso é muito prejudicial, porque a criança ela tem uma escala. Quando a gente vai no pediatra, ele não mede as escalas, né? Ele coloca o bebezinho de bruço para ver se o bebezinho está firmando lá as costinhas, está Uhum. levantando a cabecinha. Ele faz todo um teste que, inclusive, eu acho que deveria ser mais verbalizado para os pais entenderem. Fica uma dica, tá? A importância daquilo, né? Exatamente, porque assim, eu sei porque quando eu fui mãe pela primeira vez, há quase 7 anos atrás, eu ainda estava descobrindo esse mundo. E nenhum pediatra chegou para mim e falou assim: olha, se ela não fizer isso, estimula desta forma, ela tem que estar fazendo isso por causa disso e disso. Né? Não estou culpando, não estou apontando Uhum. dedos nem nada, tá? Muito pelo contrário. Eu só acho que hoje que a incidência de casos de criança com atraso motor, com atraso de aprendizagem está muito grande. E se os pais terem essa consciência que esse estímulo para o bebê ajuda lá quando ele tiver 6, 7 anos, seria joia, porque a gente poderia diminuir essa incidência, entendeu?
E tudo voltado à psicomotricidade, não tem como. Tudo é coordenação motora. Aham. Seria maravilhoso se a gente pudesse falar detalhadamente de cada etapa, principalmente os 2 primeiros anos, né? Que realmente é o período, acho que, mais intenso de descobertas mesmo do bebê. Mas, assim, de um modo geral, como é que a gente consegue? A gente já está com uns 30 minutos de live, mais ou menos. Então, a gente tem... Já. Então, assim, para a gente passar para as dicas, Fabi, para a gente poder abranger idades maiores, vamos dizer assim. Vamos começar do início. Como é que a gente, eu, mãe, quem está em casa que é pai, pode... Tá, vamos lá. Vamos começar então pela coordenação motora grossa, tá? Independente da idade, eu acho sempre importante estar estimulando e continuando essa coordenação motora grossa, que é o quê? É o pular, é o dançar, é o amarelinha, é o zigue-zague. Você pode traçar no chão, sabe? Ou com uma fita adesiva, ou com um giz, gente. Vamos, né, parar de querer, vai fazer sujeira, deixa sujar, depois limpa, tá? Não, ou até com objetos, né, Fabi? Eu já vi esses dias, eu vi no Instagram, o pessoal fez com objetos, colocou, fez o zigue-zague para a criança seguir, mas com lápis, entende? Colocou o lápis deitado, assim. Ótimo. Aí é usar a criatividade, né? Aí você pode fazer, por exemplo, 3 linhas, deixa uma linha reta, deixa um zigue-zague, deixa uma curva e faz a criança criar um circuito. Isso você pode fazer dentro de casa, você pode fazer num corredor, né? Deixa criar. E isso, mas ele tem problema na escrita. Ótimo, deixa ele fazer mais o zigue-zague. Né? Deixa ele fazer o zigue-zague. Mas não é com a mão que ele tem que fazer? Não. Lembra que a gente falou uns minutos atrás? Começa dos músculos maiores para os menores. Tá? Se ele não fez do músculo maior, do topo, como que ele vai chegar com a destreza, por exemplo, do músculo menor? Não façam isso. Se ele tem problemas, ele tem dificuldade, nem gosto de falar problema, volta para o músculo maior, faz o zigue-zague, faz, por exemplo, eu falo que é cama de gato, né? Mas várias barbantes, o que você tiver, fita crepe, o que você tiver em casa, para você fazer, tipo, no corredor, para ele fazer igual como se ele tivesse... Eu já vi, como se fosse laser. Isso, como se fosse laser. Deixa ele Eu sou apaixonada por essa atividade. Deixa a criança rolar. Porque eu quero brincar disso. Exatamente. Deixa a criança rolar, deixa a criança, né? Hoje tem uma coisa que meu filho está fazendo muito e eu acho muito engraçado, que às vezes ele me traz novidades, né? Porque a gente trabalha tanto ou então tá tão focado em casa com eles. O tal do parkour. Já ouviu falar do parkour? Já. Né? Ele fala, mãe, eu tô fazendo parkour. Né? Ele pega, por exemplo, a cerâmica, os bloquinhos da cerâmica, ele fala, eu vou daqui a ali, daí ele vai, daí ele rola, ele levanta, deixa fazer. É claro que vamos cuidar com a segurança da criança também, né? Olha a cabeça, olha as pontas, né? Mas assim, deixa fazer, tá? E teve uma mãe uma vez que falou assim pra mim, meu filho não anda de bicicleta. Não sabe, tem 9 anos. Gente, vamos dar bicicleta mais cedo? Vamos dar um triciclo com 2, né? Vamos tirar essa rodinha aí com 4, 5 anos, sabe? Vamos estimular mais. Mãe, pai, tenham mais tempo com as suas crianças para essas atividades. Andar de bicicleta, andar de patins. Dê um skate. Eu tenho medo do meu filho cair. Eu escuto muito isso, tá, Laura? Meu filho vai cair, vai bater a cabeça. Gente, coloca um capacete. Ou então, deixa essa criança começar sentado no skate, sabe? Por exemplo, imagina a sua Luísa, que é a piquitita, né? Você não vai colocar ela em pé no skate, óbvio. Mas se você tem um skate, não precisa ser um skate profissional, tá, gente? Que a gente tá falando de crianças, né? Você coloca ela sentadinha no skate, com as perninhas fazendo isso aqui, ó. Ela já vai pegando... Mas eles adoram. Aqui em casa eu não preciso colocar não, Fabi. Eles pegam. Tem um patinete. Esse patinete vai passando de geração em geração aqui em casa, né? E aí, cada um vai brincando de acordo com a sua idade, né? Tem um que quer dar cavalo de pau no patinete dentro do apartamento, mas tudo bem. Eu tenho dó de baixo em cima.
Não, o Lucas já passou até da fase do cavalo de pau Aham, no patinete, né? O Levi já instalou um aham. cavalo de pau no patinete. Levi. O Lucas Aham. já tá querendo usar o patinete para outras coisas, ele já quer empurrar os irmãos, enfim. E aí a Luísa, se vê o patinete, ela senta, é natural dela. Ela já senta e fica Exato. para cima, né? Para Mas frente e por para trás, quê? para frente Olha e para trás. só, ela tem uma influência positiva maravilhosa na vida dela, Luísa, que são os irmãos. Mesmo que Ah, você, sim. não, tipo assim, você faz Uhum, tudo dentro de uhum. casa, o seu trabalho é árduo, minha amiga, né? Não tem como, e Ah, prazeroso também, né? Não tem sim, tudo como. na vida tem vantagens e desvantagens. Tudo, tudo. Se você não tem esse tempo, mas ela tem a influência dos irmãos, então a Luísa é uma criança, Uhum. assim, abençoada, tá? Ela é, com certeza ela faz isso naturalmente porque ela vê, ela quer também, ela quer participar, ela é estimulada o tempo inteiro, né? Então isso é maravilhoso. E é muito Não, e a importante gente essa parte, percebe. Uhum. essa parte dela, da Luísa, que quando ela começa a pegar a postura, o equilíbrio, o deslocamento e o balanço do corpo, entendeu? Se ela adquiriu tudo isso, ela está pronta para os exercícios menores, né? A mão, o olho, mão, entendeu? Para construir isso aí, que é a partir ali de 2 anos, que é pegar num pincel, sabe, Laura? Que Uhum. é, ai, preciso pegar lápis pro meu filho com 2 anos? Não façam isso, tá? Não façam isso. Deem objetos para eles pegarem com os 2 dedinhos, sabe? Você está trabalhando toda Uhum. coordenação motora fina. O que mais que você pode oferecer? Pregadores de roupa, gente. Ó, tô pensando em Ih, casa, hein? Quem adoro! tem em casa? Olha só, eu vou ter que parar de brigar quando eles pegarem o pegador de roupa, então. Para, deixa. Dá uma corda só para eles, Laura. Dá uma corda só para eles. Ai, Jesus. Olha só a ideia. Dá uma corda só para eles e deixa eles colocarem todos os pregadores. Depois pede para tirar. Olha o movimentozinho que ele vai fazendo. Olha o lápis da mão dessa criança daqui a uns anos. Zero dificuldade ele vai ter. Tenho Entendeu? certeza que eu vou ganhar vários minutos fazendo essa atividade com eles. Eles vão ficar lá, Letícia e Luísa, principalmente, vai ficar. Porque eu tô estendendo roupa, Então, Fabi. A Luísa fica aham. perto de mim, cai pregador, ela já pega e me dá, né? E eu, da Ai, que próxima vez, eu vou dizer, linda. "Bom, coloca você aqui, vamos lá. Aham. Eles são muito Vou dar uma participativos, né? dica Ajuda então. muito. Vou dar uma super dica então. Peguem papéis coloridos, tá? Qualquer tipo de papel. Ah, não tem papel, tem EVA, serve também. Ah, eu não tenho, pinta. Pega uma folha papel A4 e pinta com várias faixas de cores diferentes, tá? Uhum. Pendura você mesmo essas faixinhas, essas tirinhas, tá? Sim. No seu varal. Deixa elas soltas. Aí, o que você já faz? Você já trabalha também aí as cores, né? Como? Aí coloca esse pregador aqui no vermelho. Ela vai lá, ela vai ter que usar movimento, ela tem que fazer a pinça, tá? Uhum. Coloca no vermelho. Você já está trabalhando a corzinha vermelha com ela, né? Ou uma coisa Uhum. mais aprimorada, pinta esse pregador de vermelho, ou coloca alguma coisa que identifica que ele é da cor vermelha. Pega, vamos colocar o vermelho no vermelho. Entendeu? É maravilhoso. Você pode fazer em casa sem precisar gastar nada, sem precisar sair de casa, ainda mais nesse período, né? Então, Sim, e só usando o que tem em casa mesmo, né? eles adoram, Laura, eles adoram. Sabe o que você pode É, eu fazer sei. também? Eles adoram. Eles adoram. Gente, criem. Tem gente que fala assim, ah, eu sei que quebra-cabeça é muito bom, mas eu não tenho quebra-cabeça. Gente, cria um quebra-cabeça. Cria. Com a internet hoje, né, Fabi, é Uhum, muito mais fácil a gente fazer essas coisas, porque é só uhum, você pesquisar no Google, você realmente encontra várias uhum. ideias e formas de fazer. Só antes de você continuar, aqui deixa eu ler uns comentários, ó. A Celi Class falou, né, que aqui em casa sempre brincamos com algum toque de aprendizado, fazemos brinquedos também. Eles Ai, fazem show. brinquedos, né, utilizam material reciclado, então, ó, Parabéns. Você está fazendo um bem jogo da velha enorme com ao seu caixa de filho. ovo. E ela disse que a filha Aham. dela adora juntar lata e caixa por causa disso. Aqui em casa, o meu, eu tenho 2 caixas cheias de tampinhas. Tampinhas Aham, aquelas de plástico, né? Aí aham, outra dica, tá vendo? Uma coisa puxa a outra e eu não vou parar de falar, a live vai acabar. é verdade. Gente, gente, refrigerante, acabou? Não joga fora, não. Vamos reciclar? Deixa a criança abrir e fechar. Ó,
Deixa abrir e fechar. Qual a autonomia que você vai estar dando para essa criança? Você deixando ela fazer esse movimento de rosca, abotoar uma roupa, o zíper, o cadarço, né? Deixa ela fazer. E você vê que vai muito do estímulo, né, Fabi? Eu sei que assim, a Luísa, por exemplo, que é a mais novinha, antes de 1 ano, ela já conseguia levantar as perninhas para colocar a roupa. Ai, Porque que ela linda. começou praticamente, né, a ficar em pé. Então, assim, aqui em casa, eu não sou dona da verdade, mas é porque eu sempre vou vendo aqui o que eles conseguem fazer e vou estimulando dentro das possibilidades e limitações. Então, por exemplo, aqui começou a ficar em pé, eu já começo a dar banho em pé, por exemplo. Né? E aí colocar a roupa, eu já começo a colocar a roupa em pé. Então ela apoiava, ficava de costas para mim, apoiava as costas na minha perna, e eu ia e colocava a roupinha nela. E eu percebi como assim, era muito natural, né? Rapidinho ela já entendia uma perna, depois a outra perna, né? E isso vai ficando realmente cada vez mais fácil, né, de fazer com eles. E são estímulos simples que a gente pode dar que fazem toda a diferença, né? E olha que interessante, você pegou um ponto muito interessante. Você esperou ela ficar de pé. Gente, não vamos pular etapas. Eu vejo muitas mães falarem assim: ai, meu filho andou com 9. Meu filho, tipo, e achando aquilo uma coisa mais maravilhosa do mundo. É maravilhoso também. Mas ele engatinhou antes de andar com 9 meses? Ele se rastejou antes de engatinhar? Não vamos pular etapa, entendeu? Porque esse pulo de etapa pode prejudicar lá na frente, entendeu? Então eu sempre falo, não estimulem eles a ficarem em pé, deixa eles criarem confiança. Claro que também tem um limite, né? Chegar a uma idade X, não fica? Não, a gente precisa ver o que está acontecendo. Tudo é equilíbrio nessa vida, Laura, não tem como. Sim, tá? Tudo é Mas equilíbrio. isso você acertou em cheio, assim. Aí eu vi que ela estava ficando em pé, que ela conseguia o equilíbrio, né? Que eu falei, um pouco a postura também. Você pode estimular a fazer atividade dessa forma e não falar, senta, que isso acontece muito também, tá, Laura? Não, senta, senão você vai cair. Né? Você já tá dando aquela negatividade para criança. Sim, gente. não faz eu que isso. estudo inteligência, eu que estudo cada vez mais, né, inteligência emocional, nossa, eu cuido muito do que eu falo para os meus filhos, porque a gente, às vezes não, na maioria das vezes é sem perceber, sem se dar conta. A gente tá colocando, ele tá minando crença de capacidade, né, e tudo mais neles. Então, com certeza, com certeza. Isso, né? E eu conheço casos, por exemplo, de crianças que hoje já têm 14, 13, 14 anos, que eles têm que, por exemplo, fazer terapias, por exemplo, com terapeutas ocupacionais, que trabalha muito essa parte de coordenação, porque pular etapa lá, não engatinhou, já saiu andando, entendeu? Porque, gente, é um processo, aprendizado é um processo. Tem que colocar isso na cabeça da gente. E a gente precisa passar por cada etapa, tá? Simplesmente pular lá pro outro não significa que ele é um gênio, tá? Não significa que é. Pode ser, pode, mas não significa que é. Todo mundo precisa passar por essa etapa bem, tá? Porque senão ele pode ter, sim, um problema depois, tá? Então, porque cada etapa do processo tem sua importância no desenvolvimento, né? Tem, por exemplo, a gente já falou muito da coordenação motora grossa, né? Do que você pode estar fazendo em casa. A fina, que é esse pegar, que a gente falou do prendedor, por exemplo, né? Tem muitos pais que falam assim, nossa, ele não pega direito no lápis, eu não sei o que fazer. Não dê o lápis, então. Tá? Pega um pegador de cozinha. Pega um pegador de cozinha, sabe? Tem a pinça de pronto. Eu nem trouxe meus materiais, porque são imensos e não ia dar tempo para mostrar, né, Laura? Mas eu queria voltar um pouco aí para o que a gente tem em casa. Mãezinha que tem pinça de tirar a sobrancelha, dá pinça para ele. Coloca um papel, uns objetos amassadinhos, alguma coisa do tipo. Pra ele pegar com uma pinça. Isso, deixa ele pegar. Ou até pegador de macarrão, né, Fabi? Coloca objetos maiores. É porque o pegador a gente vai acabar usando mais dedos, né? Mas também não tem problema. Não tem problema. E depende, por que acontece? A criança, até nós temos a gente está lançando dicas o tempo inteiro no Instagram da clínica, mas o que acontece? A criança, ela vai pegar primeiro aqui, ó, tá, Laura? É normal. A tua Luísa deve fazer isso. Vai pegar um lápis ou qualquer ela já pega lápis para colorir.
Porque ela pega dos irmãos. Isso. E eu Não tem problema. Não tem problema. O que você não pode fazer, pega o lápis, mas pega assim. Você tem que pegar assim. Não faz isso. Deixa ela pegar. Essa aqui é que a gente chama da pega primitiva, tá? Deixa ela pegar assim. E vai dando outros objetos. Vai dando o pegador de macarrão. Vai dando qualquer outra coisa que você consegue fazer esse bico de pato, que a gente chama. Sim. Deixa fazer. Entendeu? Mas o pegador de macarrão, como você falou, acaba pegando com as duas mãos. Isso aqui é que a gente chama de pega supinada. Entendeu? Uma transição para pega correta, por exemplo. Entendeu? Ela vai pegar assim, ó. Ela vai fazer isso aqui. Pode deixar fazer, deixa ela fazer. Porque se ela não fazer isso aqui, como que ela vai fazer isso aqui? Entendeu? A Célia Paz está perguntando, Fabi, desculpa te interromper, até quantos anos é normal pegar o lápis assim? Até quantos anos é normal pegar o lápis assim ou assim? Então, assim. Aqui depende muito da criança, tá? É o que eu falo. Eu não gosto muito de taxar idades corretas para fazer isso ou aquilo, porque cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento. Até porque nem toda criança é estimulada da mesma forma. Ponto. Tá? Sim. Mas 2, 3 anos, a criança pegar assim, 2 anos com certeza, 3 anos, já tem criança que com 4 anos está indo para essa ainda transição. Pega. Tá? Ela está saindo da primitiva para a supinada, tá? Deixa, não corre contra o tempo. Mas o coleguinha dele já está pegando assim, já está curvando aqui o dedo, ó, dobrando. Comparação não serve para nada, gente, em qualquer idade, né? Isso é uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça mesmo. Então deixa, a criança está pegando assim, tem 4 anos, está pegando assim, começou a pegar assim, deixa pegar assim. Essa pega aqui, gente, ela é muito complexa. Vai ter criança com 6, 7 anos que ainda vai estar com dificuldade. Ela pode dobrar o dedinho ou ela não consegue, por exemplo, fazer com que esses 3 dedos virem apoio, tá? Aí, se você forçar, você pode causar o quê? Ó, a dor, né? Nos músculos. Então, não force, tá? É a Célia que você falou, né? Isso. Então, se a sua criança ou é criança de alguém, ou não sei, que você está interessado em saber, se ela tem 4 anos e está mudando para a supinada, perfeito, tá? Se ela tem 4, ela está aqui e não vai para a supinada de jeito nenhum, estimula ela para ir para a supinada. Como? Porque a própria Laura falou, o pegador de macarrão. Deixa ela pegar o macarrão lá. E com todos os dedinhos, tá? Não pula essa etapa. Sensacional, que delícia, dá vontade de sair. Dá vontade de sair daqui agora para ir brincar com as crianças, mas já aprendi aqui algumas lições, vou deixar mexer nos pregadores, tá tudo certo. Eu acho que o maior desafio, né, Fabi, é a gente, como pai e mãe, se flexibilizar nessa questão. Porque, por exemplo, o negócio do parkour que você falou, eu fiquei rindo por dentro aqui, porque é a melhor desculpa para as crianças ficarem pulando em cima da cama. Não é? Não me fala. Pular em cima do sofá. Gente, e que eles fazem o tempo inteiro. E assim, gente, eu também brigo, tá? Assim, né? Tá pulando em cima do sofá, o sofá novinho, gente. Só sobe no sofá, pulando no sofá, sabe? Pula da poltrona pro sofá, enfim. Mas eu entendo que faz parte, não é um bicho de 7 cabeças, faz parte do aprendizado deles. Eu acho claro que assim, eu, como mãe, vou tentar preservar o sofá. Com certeza. Né? Mas enfim. Não, e também a segurança, né, Laura? Se ele quer fazer, deixa ele fazer. Claro que não o tempo todo, né? Vamos começar a ter limite nas crianças também. Mas assim, não vai machucar? Se ele cair ali, vai bater a cabeça em algum lugar? Não vai? Então, deixa um lugar seguro para sua criança. Ainda mais agora, nesse momento, Laura. A gente está todo mundo preso dentro de casa. Muita energia. Entendeu? Né? Até alguém colocou aqui, subir em árvores. Ok, mas agora, nesse momento, vai ter pai que não está vendo problema em descer. Por exemplo, se tiver só o pai e a criança, né? Mas se tiver mais, já não quer aglomerar, né? Por causa dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, deixa fazer o parkour em casa, com segurança, tá? Tem muito medo, mãezinha? Coloca um capacete, mãezinha. Não vamos limitá-los, tá? Por favor, não vamos limitá-los. Vamos ajudá-los, né? E conscientizá-los da segurança também. Isso é muito importante, né? Beleza. O que mais que a gente poderia falar aqui, Fabi? A gente tá com, acho que tem uns 10 minutinhos só. Vamos ver se a gente consegue concluir.
Tá, vamos falar de alguns jogos baratinhos que a gente pode estar comprando. Vamos. Pega a Uhum. vareta, tá? Pega a vareta que a gente jogou muitos anos lá Eita, jogo atrás, de né? antigamente, que Isso, delícia. delícia, delícia. Na nossa época, tinha aqueles pequenininhos fininhos, né? Uhum. Eu já construí uma vez, porque o meu filho, ele gosta, né, de construir. Eu sempre chamo ele a construir. A gente pegou uma vez vários espetinhos de churrasco, sabe? Aqueles que geralmente a gente faz coração pro churrasco. Falei assim, vamos cortar isso aqui ou pintar, né? A gente cortou a pontinha de todos, porque machuca, né? E a gente Sim. pintou de várias Ele é cores. bom. Então a gente fez, né, esse pega-vareta. Depois, hoje no mercado existe um pega-vareta que ele é bem grande, assim, para 2 anos de idade serve também, tá? A Coach Vina, né? é a Vina. Isso, a Vina. Tem um grandão agora, que eu não esqueci a qual que é exatamente, mas é porque eu só vi desta marca. Um pega-varetas enorme, de plástico, maravilhoso. Tá? A criança de 2 anos, por exemplo, o que você pode estar mostrando para ela? As cores, porque ele é totalmente colorido, entendeu? Ela vai ter uma dificuldade enorme de pegar sem mexer, mas deixa ela pegar. A gente tem que ser flexíveis também, tá? Ao mesmo tempo que tem que seguir a regra, com crianças menores, você pode adaptar. Eu quero que você pegue o azul agora. Entendeu? Uhum. Então ela vai lá e pega o azul. Então agora pega o vermelho para mamãe. Ela vai lá e pega o vermelho para mamãe. Entendeu? Então vamos adaptar, né? Outra coisa que a gente pode ter em casa, Laura, copos descartáveis. Copo. Tu sabe que as crianças esses dias brincaram com torre de copos. Pegamos os copos Que descartáveis, né? E amaram, sério. Passaram o dia, Levi e Letícia principalmente, a Luísa destruía a torre, né? Era a diversão, ela chegava e voava o copo para tudo que é canto. canto. Destruir também é lindo, gente, é maravilhoso. Mas o Levi e a Letícia, de 5 e 6 anos, mas eles ficaram fascinados. Você vê que uma coisa, não é um brinquedo, a gente tinha copo descartável em casa, e eles ficaram montando e adoraram, realmente. Tá, mas acabei te cortando. Qual era a sugestão do copo descartável? Por exemplo, o que você pode fazer com um copo descartável? Você pode grudar a partezinha dele de baixo, colocar ou na parede que seja, você pode colocar com durex, por exemplo, né? Ou então num papelão, pega uma placa de papelão, uma caixa reutilizável mesmo, e você coloca esses copos, que eles vão ficar assim, né? O copo vai ficar assim. Aqui ele tá grudado, o copo vai ficar aqui. Aí, o que você e a boca, a parte aberta para fora. Isso, a parte aberta. O que você pode fazer? Você pode trabalhar com números, você pode trabalhar com cores também. Como eu já dei uma dica de cores com o pregador, eu vou dar de números, tá? Você pode colocar num papel, número 1, 2, 3, 4, até 10, por exemplo, né? Você coloca 10 copos, tá? Aí você pode ter uma outra cartela de números, né? E pedir para a criança, eu quero que você coloque esse no número correspondente a esse. Ela vai lá no copinho e coloca. Aí vamos dificultar um pouco. Faz bolinhas. Eu não tenho nenhuma bolinha, Laura. Aquelas bolinhas pequenininhas de piscina de bolinha, sabe? Não tenho. Gente, pega papel usado, amassa, faz a bolinha. Faz bolinha de papel. Pinta essa bolinha, deixa eles pintarem, tá? Coloca o númerozinho ali e pede para ela, com um pegadorzinho de macarrão, por exemplo, olha, eu quero que a mamãe agora quer que você leve o número 1 lá com ele, mas com esse pegador, não com a mão, por exemplo, né? Aí vai lá e coloca. Gente, você está trabalhando N coisas, tá? Primeiro, a correlação olho-mão, né? A correlação de números, tá? Você, antes de você elaborar essa brincadeira, você fez ele colar, você fez ele amassar o papel, né? Ou então, por exemplo, agora lembrou de amassar, massinha, né? Você pode fazer a massa caseira em casa e colorir ela. Tem várias receitinhas, Várias. Com o próprio copo, você pode fazer o inverso, deixar ele no chão, ele fixozinho, por exemplo, e fazer ela arremessar as bolinhas, né? Então ela tá trabalhando aí não só a parte mais essa parte de correlação do espaço e da força e da magnitude que ela tem que para atingir aquilo lá, né? Aquele copo, por exemplo. Então é outra dica bem legal também que você pode fazer. A gente já tem jogos aí, por exemplo, você conhece aquele Connect 4 ou League 4?
Você Não. conhece esse jogo? É como se fosse um jogo da velha, né? Só que ele é maior, né? Ele tem duas cores e a criança tem que criar estratégias para fazer ou linhas na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal com 4 cores. Entendeu? Olha, aham. Aí eles adaptaram agora. Poxa vida, até tenho, mas se eu entrar agora, a bebê acorda, tá? Então, eles Não, não, fique adaptaram aí, minha filha. esse jogo com bolinhas para a criança jogar, arremessar e formar a fila, né? Com a mesma cor. Ah, que legal. Maravilhoso, maravilhoso. Você pode estar fazendo em casa também, né? Por exemplo, tubos de ensaio, ou frascos, ou própria PET, gente. Pega a PET que você usa, em vez de você jogar fora e sabe para Deus onde vai essa PET de Coca-Cola, de qualquer outra coisa, de chá, enfim, que seja um PET, né? Ou de suco também. Corte ela, tira aquela boca dela, ela vai ficar uma boca maior, maior do que o copo, inclusive, né? E você pode estar colando numa base isso aí e deixando ela arremessar coisas ali, né? Ou a própria bolinha, você pode comprar aquelas bolinhas de tênis de mesa, né? Tem umas menorzinhas, tem umas maiorzinhas que quicam, sabe? Então, aí já é mais difícil a gente elaborar, né? Tem coisas que a gente não consegue também estar elaborando tudo, né? Aí deixa eles jogarem, né? Porque esse jogo, por exemplo, que eu falei do Connect 4, que ele chama-se Shot 4 agora, né? Ele custa pelo menos aí uns R$ 80. Ele não é muito barato, né? Vai ser muito utilizado. Mas confeccionar os brinquedos com seu filho não tem preço. Tá? Não, não tem preço e maravilhoso. as crianças adoram. E, sinceramente, eu acho que brincam até com mais gosto depois, né? É Porque impressionante. Às vezes dá até eles uma fizeram. olha assim, pra que eu comprei, né? Ah, mas é verdade. Aqui em casa, A gente sinceramente, peca muito. A Luísa pequenininha, a diversão dela é mexer na gaveta de talheres. Né? Ela pega o pegador de macarrão, pega a colher que eu faço arroz, eu sei que ela desarruma e arruma de novo e tudo mais, enfim. E aí eu fico pensando, é tanto brinquedo, né? Se bem que eu aprendi ao longo do tempo, eu praticamente não compro brinquedo pra Luísa. O que ela tem é o que ela herdou dos irmãos, ganhou de presente, porque já tem muito brinquedo, né? Agora, você estava comentando, Fabi, eu lembrei de uma atividade que eu vi, que essa aí, ela é super simples. Todo mundo consegue fazer em casa, mas aí ela é mais para crianças menores, né? Não digo nem antes de 2 anos, mas mais ou menos acho que 2, 3 anos, que é transferência de líquidos. Pega vários então potes e vai fazendo transferência de... Então vou dar uma mega dica agora. Não para a pequena, deixa a pequena só ficar transferindo, tá? Deixa ela transferir, beleza. Deixa ela em paz. Vamos dificultar esse negócio, vamos lá. Dela. Vamos dificultar? Por exemplo, você pode com os próprios pets ou copos, tá? Não interessa. Mas o que é interessante? Você ter copos de tamanhos diferentes e amplitudes diferentes. Um copo mais fino e alto, um copo mais baixo e grosso, tá? Isso aqui é puro Piaget, tá, gente? São as provas operatórias piagetianas. Pura. Que é a conservação de líquido, que a gente chama, né? É um teste psicopedagógico, inclusive, para saber se a criança está no estágio correto ou não, tá? O que você pode fazer? Você mostra para ela, por exemplo, 100 ml, né? E você mostra para ela que ali tem 100 ml. Aí o que você faz? Se eu transferir esses 100 ml, tá? Para esse copinho que é menor e mais redondinho, que é mais aberto, por exemplo, vai ter a mesma quantidade de líquido? Tem uma idade correta para ele saber se vai ter ou não. Aí mesmo? Você transfere o líquido na frente dele, tá? Transfere na frente dele o líquido. Tem a mesma quantidade de líquido? Ele vai dizer sim ou ele vai dizer não. Né? Se ele não tiver não, volta. Volta para o outro, que era o compridinho e fininho. Volta para lá. Não é a mesma quantidade aqui? Olha aqui, ó. Marca no copo se for possível, que você está ensinando, você não está testando. Tá? Importante. Sim. Deixa eu testar. Vocês ensinam. Tá? Aí pega esse e marca aqui, ó. Se ele não pegou, beleza. Mas vai mostrando. Entendeu? Tem sim, claro que tem, tá? É a mesma coisa. E a partir de que idade, Fabi? A partir de que idade a criança... A conservação de líquido, entre 5 e 6 anos é para ela saber, tá? Que tem a mesma. Que tem a mesma conservação de líquido, tá? Beleza. Mas acredite, Laura, eu pego muitas crianças que estão aí com 8, 9 anos que não compreendem ainda. Entendeu? Aí a gente sabe o que trabalhar depois na intervenção psicopedagógica, por exemplo, entendeu? Quer ver uma coisa fácil que você pode estar fazendo?
pega um barbante, tô pegando esse fio porque é o que tá aqui na minha frente, tá? Pega um barbante, pega 2 do mesmo tamanho, e deixa um em linha reta e deixa um como se fosse uma estradinha, sabe? Com curvas, deixa um com curvas. E pergunta, só que primeiro mostra aqui, tá? Mostra o tamanho, mostra que os 2 são do mesmo tamanho. Os aí 2 do mesmo tamanho. Isso, aí depois você dobra deixa ele todo bagunçadinho e fala, e aí, agora eles estão do mesmo tamanho? Veja quem vai responder na sua casa. Tá? Depois você me fala. Show de bola. Porque Show de eles bola. têm Depois que saber que, mesmo com a modificação, o barbante continua do mesmo tamanho. Ok? Que ele, você pode até brincar. Ó, a gente está aqui numa rua. Essa rua vai levar mais ou menos para chegar. Qual rua que eu vou demorar mais? Nenhuma, né, Laura? Porque eles vão percorrer o mesmo comprimento. Caminho. Né? Entendi. Mas a criança não sabe isso ainda. Tá? É um começo de abstração, que a criança demora pelo menos até uns 10 a 12 anos para começar a abstrair. Tá? E é fundamental para a vida adulta. Tá? Tema para a próxima live. Vamos falar sobre abstração na próxima live. Fabi tem carteirinha aqui já, entendeu? É tanta coisa. Toda semana, pelo menos enquanto estivermos na quarentena, vou abusar de Fabi aqui. Muito Fabi, prazer, viu? Vamos aproveitar para a gente se despedir, porque eu detesto quando a live cai sem eu poder dar tchau direito. Vamos sim. Só agradecer mais uma vez, tá? A tua participação aqui sempre muito valiosa. Sempre com eu que muitos agradeço. Eu e nós da Clínica Estimos agradecemos a oportunidade, é maravilhoso. Fica com Deus, minha querida. Um grande beijo. Também, um ótimo dia para você. Tchau a todos. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.